começamos mais um Câmara Entrevista. Acabando a série de entrevistas com os vereadores que estão ocupando uma cadeira aqui no Legislativo, continuamos agora com uma vereadora que foi eleita, porém está licenciada, pois assumiu um cargo no governo municipal. A vereadora eleita e atual secretária de Educação e Formação Profissional, Karen Castêncio, é a nossa convidada dessa edição do Câmara Entrevista. Olá, secretária, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui conversando conosco, nos colocando um pouco a par aí desse seu novo desafio em 2025 e da atual situação da secretaria. A senhora, então, recebeu esse desafio, de coordenar a Secretaria de Educação e Formação Profissional. Como vereadora reeleita, a senhora em algum momento cogitou não aceitar o convite ou os 25 anos de magistério pesaram na hora de dizer esse sim para o prefeito Luiz Fernando Mainardi? Bom, agradeço aqui o convite, Bruna, da TV Câmara, para poder participar, então, dessas entrevistas que estão sendo feitas, É sempre um prazer, uma honra conversar com vocês e levar toda e qualquer informação para a nossa população. Eu quero dizer que foi muito importante, assim, foi gratificante quando eu recebi a ligação do prefeito pedindo para conversar comigo, e quando a gente se encontrou e ele me fez esse grande convite, que era assumir a Secretaria de Educação, confesso que, sendo reeleita, a gente na hora pensa, deixa o meu mandato, assumo a secretaria, mexe comigo, porque eu sou professora há quase 30 anos, estou com 29 anos, fechando 30, e todo o tempo dedicado à educação. Eu amo o que eu faço, acredito no poder transformador que tem a educação, é a base de tudo, e eu sabia como estavam, um pouco das condições nossa da rede municipal, então é um desafio, e eu gosto muito de trabalhar com desafios, então não tinha como dizer não. Aquilo que eu acreditava que a secretaria, da forma como tinha que trabalhar, então era isso, eu tinha que de fato estar lá para fazer aquilo que eu acreditava, aquilo que eu sonhava para a educação na rede municipal, só estando à frente da secretaria, e foi por isso que eu aceitei o convite. E qual era a situação da secretaria do ponto de vista físico? E como é que está o estado de conservação das escolas do município? Bem, nós, quando chegamos em janeiro, nós visitamos todas as escolas da rede municipal. E, infelizmente, a própria secretaria, o prédio da secretaria, me deu uma tristeza e me dá até hoje quando eu entro em algumas salas em que a gente vê que o forro está se deteriorando, que o piso está se deteriorando por uma questão de entrar água. Quando chove, pinga nas salas como se tu estivesse na rua, estragando móveis, estragando piso que é de madeira, estragando móveis, estragando documentos, então tu não pode deixar nada perto da onde tem as goteiras dentro da sala, e é um prédio público que tem história na nossa cidade, a antiga Cobagelã, e que foi todo reformado, todo adaptado para receber a secretaria. Ele é um prédio que não é, a restauração dele não é muito antiga, então tudo é uma questão de manutenção e de cuidado com o que é público, com o patrimônio público. E o prédio da secretaria, então, passa por essa situação, de ter alguns desgastes e abandono da parte da estrutura física, de mau cuidado, e que a gente já fez aí um levantamento de todos os telhados da prefeitura, a pedido do nosso prefeito, para que a gente veja o que consegue de recursos para recuperar todos os prédios públicos da cidade, principalmente os prédios da prefeitura. E aí as escolas não diferente, principalmente depois daquela chuva de pedra em 2023, onde lamentavelmente muitas escolas que a gente visitou têm os telhados todos como é que eu digo, se tu olhar por fora, ele é cheio, como se estivesse cheio de manchinhas, como se fosse uma colcha de retalhos, quando a gente olha por fora os telhados das nossas escolas, porque foram emendas que fizeram para tapar aqueles furos causados pelas pedras.
Só que isso não, com certeza, isso não ajudou de fato, né? Algumas escolas, por mais que tivesse sido feito, dada essa manutenção não foi suficiente para não deixar que a água entrasse. Então, tem escolas que a gente soube em janeiro que nos contavam, a gente tinha que remanejar os alunos. Quando a chuva vem, porque isso ainda acontece, a gente coloca todo mundo para um cantinho da escola. A gente tem que juntar os alunos, tem que suspender aulas, porque a escola chove, entra água e entra por tudo. Então, não só pela questão da chuva também, mas por tantas outras questões de pequenas manutenções, do próprio desgaste físico que os prédios têm na sua questão, né, de infraestrutura, e que tu tem que dar manutenção o tempo inteiro, né? Principalmente as EMEIs, as EMEFs recebem recursos e vão dando conta das pequenas manutenções, mas as escolas de educação infantil, que são, né, mantidas pela rede, nós é que damos toda a manutenção, essas a gente tem bastante coisa para ser feita, muitas coisas para serem feitas. E na rede municipal são mais de 10 mil alunos atendidos, né? E há pelo menos 2 anos, esses alunos não recebem os uniformes, né? Que é previsto em lei e tudo mais que seja dado para os alunos. Por que os uniformes não foram entregues e qual é a situação para 2025? Bem, eu espero um dia vir trazer só novidades para vocês. E coisas só boas notícias. Só boas notícias. Mas eu quero fazer uma explicação muito clara assim, do que aconteceram com os uniformes. A gente vinha cobrando, né, aqui na Câmara, ao longo dos meus 4 anos do mandato, eu fazia essas cobranças, inclusive em relação ao uniforme, porque a gente sabe da importância do uniforme. Tu dá mais segurança para a escola, tu consegue identificar os alunos, tu trabalha com a questão da autoestima, porque está todo mundo uniformizado, dá uma visibilidade maior para a escola, uma organização melhor, e é uma economia para as famílias, né, quando as crianças têm o uniforme escolar. E então o uniforme escolar, eu me lembro que foi nos nossos governos, né, do PT, que a gente implantou a questão dos uniformes, comprou, enfim, e ao longo dos anos foi se trabalhando de que precisava ter uniforme nas escolas e foram adquirindo os uniformes ano a ano. Quando começa a demorar a chegada dos uniformes, a gente começou a identificar que, poxa, por que tanta demora? Por que só chega em setembro? Porque a compra ela é demorada, né? E aí quando nós chegamos em janeiro, havia sido feita uma suspensão em dezembro da licitação para compra de uniforme, né, do governo anterior. Acho que em dezembro foi feito, suspenderam essa licitação. E nós em janeiro, quando entramos, a gente começou a trabalhar com a ideia de que nós iríamos comprar os uniformes tão logo iniciasse o ano letivo para as crianças terem já agora em 2025. No decorrer desse processo, que a gente começou a fazer o levantamento da compra, a suspensão da licitação, de como é que a gente ia fazer, nós nos deparamos com uma dívida dos uniformes do governo anterior, que ficou em torno de quase R$1 milhão do ano de 2023. E aí eu quero que vocês façam essa reflexão comigo. Quando a gente tem uma dívida, que eu tenho uma dívida minha, pessoal, comprei numa loja, estou devendo, eu compro mais ou eu pago a dívida? A prioridade é sempre pagar a dívida, né? Pagar a dívida. A gente não pode ter dívida. Se tu está devendo, é sinal que tu não tem recursos para poder adquirir mais. Primeiro tu paga as tuas dívidas, né, os débitos. E foi isso que aconteceu. A gente se deparou, né, com essa triste notícia de que nós tínhamos uma dívida em torno de quase R$1 milhão dos uniformes de 2023 que nós temos que pagar. E por isso os alunos estavam sem uniformes. E aí, provavelmente, por isso, os alunos estavam sem uniformes. Bem, a gente tem essa e tantas outras dívidas, né, que a gente vem lutando. Tem surgido aí, ao longo dos dias. Ao longo dos dias a gente vai achando problemas com a empresa do gás, várias coisas que estão acontecendo agora e que eu pontuei lá no meu mandato como vereadora até o ano passado, e que agora a gente está descobrindo o porquê desses problemas, por que acontecia, e agora está
cabe a minha pessoa resolver, porque sou eu que estou lá na Secretaria de Educação. E vou resolver, tenho certeza que nós vamos conseguir resolver, eu tenho trabalhado muito para isso. Nós tomamos a decisão de pagar essa dívida existente e, ao mesmo tempo, concomitante, nós vamos estar trabalhando no processo licitatório para aquisição dos uniformes. E aí tu vai me perguntar, Karen, essa chegada dos uniformes será para 2025? Com certeza não. E aí eu quero explicar o porquê que não. O processo de licitação, ele realmente mudou a lei de licitação, é um processo demorado que leva em torno de 3 meses. Nós já estamos quase em junho, né? Se eu começar o processo agora para a licitação desses uniformes, ele vai dar junho, julho, agosto. Aí as empresas, as malharias, quando elas fazem uma roupa, uma camiseta que a gente mande fazer na malharia, né? Ela demora uns dias para entregar. Então, tu imagina quase 12 mil uniformes. Né? Kit verão e kit inverno. Vai demorar bastante. Né? Mesmo que eu compre só o verão, são quase 12 mil kits. Não, e a gente sabe que não também é uma que, camiseta. Né? Além disso, as crianças crescem muito rápido, né? Então, tu não vai entregar um uniforme tamanho 10, por exemplo, tu vai entregar pra Laura, tua filha, né? Um uniforme tamanho 10, no ano que vem já vai estar na canela, a calça, já não vai adiantar. Então, tem que entregar também que seja, que elas consigam utilizar, né? O ano inteiro. O ano inteiro, né? claro. Que seja adaptável. Não adianta usar 2 meses e... E é isso. Aí, quando essa malharia for fazer a entrega desses uniformes, as aulas vão estar provavelmente encerrando lá em dezembro, né? Porque tudo demora, não é no tempo que a gente imagina. Daqui a pouco a malharia me diz que em 1 mês me entregue, se não consegue me entregar. E aí se passam 2 meses e eu não chego esses uniformes, vai chegar quando está encerrando o ano letivo. Então, eu trabalho com a ideia de que a gente comece o processo agora, faça a nossa compra com tranquilidade e garanta para os alunos uniforme no início do ano letivo de 2026. E outra questão, né, que também tu sempre debatia aqui na Câmara enquanto vereadora e que a gente quer saber como é que tá a situação das viaturas do transporte escolar do município. Eu fiz muitas visitas nesse transporte escolar, recebi muitos pais, não entendia realmente como funcionava a questão do transporte escolar. Por que alguns alunos iam, outros não iam? Por que toda hora paravam aquelas linhas? E a minha angústia, porque como toda professora, tu quer os alunos em sala de aula, a minha angústia é que os alunos ficavam sem aula. E eu quero dizer para vocês que eu continuo com essa angústia e esse problema. Por quê? Nós recebemos uma frota extremamente sucateada. São 30 veículos, 34 da frota da Secretaria de Educação e 26 linhas. Quando nós chegamos em janeiro, dia 3, foi a segunda visita do nosso prefeito numa secretaria. E a nossa visita foi no transporte escolar no dia 3 de janeiro. Teve vídeo sobre isso, nós mostramos o estado de depredação dos ônibus. Todos os ônibus, o coordenador da frota, o Marcelo, organizou muito bem para nos receber, todos dizendo, com um papelzinho, dizendo o que cada um daqueles tinha. Se estava em funcionamento ou não. Todos diziam manutenção, manutenção para manutenção para manutenção. Todos precisavam de manutenção. Aí quando a gente começa a trabalhar na questão da frota, que tu sabe que todos vão ter que ir para a oficina. Já começou a nos dar um pânico. Porque era janeiro e as aulas começavam 17 de fevereiro. E a gente sabe também que a questão oficina... O carro da gente, tu vai e leva na oficina e deixa. A prefeitura tem questão da licitação, a compra de peça quando precisa não é bem assim. Então, o processo é mais lento, demorado. E o sistema exige que seja assim, né, Karen? Exige que seja assim. Não é o meu carro particular que eu estou levando para a oficina e que assim mesmo, às vezes, fica uma semana lá na oficina. Que demora. Demora e a previsão é para te entregar numa semana que vem e a tu vai para gastar R$500 e gasta o dobro, o triplo. E a gente já passa por isso nas oficinas. Agora, tu imagina toda uma frota. Né? De 30 veículos indo... Não era 5 que tinha que ir para a oficina. Todos tiveram que ir para a oficina. E aí, assim, tinha outra coisa que a gente descobriu. A documentação desses veículos. A vistoria dos veículos. Todo mundo sabe que se tu vai colocar um carro para circular, para viajar, ou mesmo que tu ande dentro da cidade, tem que estar em condições. De tempo em tempo tu faz a vistoria do teu veículo. A manutenção, a revisão que a gente chama, né, do veículo, de vez em quando tem que ver como é que está o óleo,
se está em dia, se não é época de trocar óleo, como é que está a água, como é que está, né, pneu. Isso é a revisão do veículo. Essa vistoria, ela não era realizada. O ano passado, ela não foi realizada a vistoria dos veículos. Não foi feita a revisão de tacógrafo, que também é por licitação. Então, os veículos estavam rodando sem ter vistoria, sem ter revisão de tacógrafo, com todos os problemas que vocês possam imaginar, com pneu careca, com portas que se abriam ao longo do trajeto carregando os alunos. Então, a situação... São veículos que carregam vidas valiosas, né? Todos carregam vidas, mas imagina um acidente com um aluno num transporte escolar. E eu agradeci muito durante todo o processo que a gente foi fazendo de organização do que a gente recebeu. Eu sempre parava e pensava, meu Deus do céu, graças a Deus, não aconteceu nada. Os veículos se destruíram, mas nós salvamos as vidas, né? Porque... não importa qual é a idade, ninguém quer perder, né? E quando é criança, então, e quando a responsabilidade é da gente, né? Porque é minha enquanto secretário, é dos motoristas, é de todo mundo, né? Do governo que tem a responsabilidade de carregar esses alunos da melhor forma possível, com tudo organizado, até porque existe legislação, né? Que nos cobre e nos ampara, e a gente tem que andar dentro da lei. E aí a gente começou a trabalhar para essa questão do transporte, demanda tudo para a oficina é com licitação, ela demora, não é só a minha frota, tem a frota da prefeitura inteira, mas o vice-prefeito assumiu a questão da frota e nos ajudou desde o início, o Beto, deu prioridade, né, pediu para todas as secretarias demais que aguardassem, porque a prioridade era a educação, porque nós tínhamos um início do ano letivo e precisávamos dar conta de colocar os alunos nas salas de aula. E a gente precisava transportar todos os alunos, que são 400, quase 500 alunos que a gente transporta na frota escolar. E aí a prioridade na oficina foi sendo para os nossos transportes dos nossos veículos, né? Só que ainda tem carro dentro da oficina, que não saiu. E eu quero aqui fazer um agradecimento à própria Câmara de Vereadores, que cedeu o veículo para a nossa frota, e a gente ainda tem lá um veículo que é daqui da Câmara de Vereadores, que carrega os nossos alunos todos os dias. Quero agradecer a Unipampa, que foi parceira, que nos emprestou um ônibus e uma van. Agradecer a todos os secretários que disponibilizaram os poucos dos veículos que ainda tinham, que mesmo de forma precária, estavam andando e eles conseguiram nos emprestar para carregar os alunos, ficando sem veículo nas suas secretarias. A gente fez uma grande força-tarefa. Uma grande força-tarefa de gente muito solidária e compreensiva que aceitou. Não, a gente empresta, e aí as pessoas diziam assim, por isso que eu não via mais aqueles ônibus amarelos. Porque a frota, ela foi sendo, eu dizia, era uma de cada pelo. Eu digo, eu ainda sonho com um dia que nós vamos estar com a nossa frota como ela sempre foi, né? Impecável, com os veículos em manutenção, rodando tranquilamente, com a documentação em dia, com todas as exigências legais que tem para um veículo rodar, né? Nós tínhamos, tem um curso que todo motorista de transporte escolar tem que fazer, né? Esse curso que é como se fosse uma habilitação, que ele tem que ter para rodar no transporte escolar. Uns 6 motoristas que foram concursados, nomeados o ano passado, não tinham esse curso. Não mandaram fazer, os motoristas estavam sem essa habilitação, né? Sem esse documento, esse curso que capacita eles, capacita a dirigir o transporte escolar. Então, isso nós descobrimos e tivemos que fazer, colocar os motoristas a fazer esse curso, já estão fazendo o curso, graças a Deus. Os transportes que estão saindo vão ir todos para a vistoria, que é em Rio Grande. Depois eles vêm para Pelotas e passam para a revisão do tacógrafo. E aí eu acho que o dia que a gente conseguir, nós vamos estar com os nossos veículos todo em dia. Por enquanto, eu sou muito sincera. Por enquanto, a gente ainda está com essa frota de forma desorganizada e os nossos alunos continuam, sim, perdendo aulas, o que é um crime, né? Eu, como mãe, não gostaria que meu filho perdesse a aula por conta de um transporte escolar,
muitas vezes com dia de sol ele não consegue ir, porque a gente não consegue dar conta de transportar 100% dos alunos todos os dias. Até porque os veículos, à medida do tempo, eles vão estragando e alguns a gente teve que devolver. A Unipampa começou as aulas, a gente teve que devolver o ônibus e a van que tinham nos emprestado. A Câmara a gente teve que devolver um dos veículos, porque a gente também não pode passar o ano inteiro, né, com esses veículos, porque as instituições precisam, né? Então, a gente está fazendo a linha conforme a gente consegue, até para não prejudicar o ano letivo, né? Eu teria que estar com esses alunos, ou então quase que sem aula, para poder esperar para tudo dar certo. Claro. Mas a gente tem um trabalho de recuperação das aulas desses alunos, as escolas são compreensivas, elas entendem que aquele aluno não vai, elas dão uma atenção maior para aquele aluno que muitas vezes tem que faltar por decorrência do transporte escolar. Mas eu sonho com um dia que a gente vai, e não é sonho, né? Senão está trabalhando para, né? Eu tenho trabalhado noite e dia para que a gente possa, incansavelmente, pode ter certeza, para que a gente tenha a nossa frota aí um dia. E a gente vai estar adquirindo logo, logo, mais uns 7 veículos para nos ajudar na frota. A gente também já está trabalhando e já em seguidinha aí vão estar chegando os nossos 7 veículos para ajudar na frota, novos, zerados. E outro desafio diz respeito à questão da organização de pessoal, né? Como é que foi a recepção dos diretores da escola em relação à nova linha de trabalho da secretaria? Porque a gente sabe que muda, né, de um governo para o outro o formato de trabalhar. Nós fizemos uma recepção bem acolhedora no primeiro dia de apresentação da equipe nova para os diretores, para as equipes escolares. Foram apresentados os novos supervisores nas escolas e apresentamos a nossa linha de trabalho, a maneira como, né, queremos estar trabalhando a partir desse ano, né, a partir de 2025 e durante esses 4 anos aí de governo. E nós fomos muito bem recebidas, né? Porque somos todos colegas, a gente vai mudando só os cargos, né? Hoje eu estou como secretária e ocupando um posto máximo que um professor, acho uma honra, né? Chegar nesse posto, que é ser secretário de educação, representando todos os meus colegas da rede. E já fui supervisora de escola, já atuei em direção de escola, então eu sempre digo, a gente muda as cadeiras e que bom que todas as pessoas têm a oportunidade de passar por isso, né? Para a gente poder entender, se colocar no lugar do outro e ver a situação, como é, né? E às vezes tão difícil é. Mas é gratificante. Então nós fomos muito bem acolhidos pelo grupo dos diretores, com certeza são parceiros, né? Porque querem o melhor para as suas escolas. São todas escolas, são 62 escolas da rede, quase 12 mil alunos, mas nós estamos também com problemas na questão de falta de professores, falta de funcionários, né? E isso me preocupou porque também nós sabíamos, e eu cobrava muito isso, que faltavam professores nas escolas. E aí a gente vai em busca. Por que falta tanto professor na escola? Quando a gente assumiu, durante a transição, eu fiz essa pergunta: qual é o número de professores faltantes, que é a vacância? Nós não temos esse dado. Bom, nós ficamos sem esse dado, aí quando nós assumimos, a gente começa a identificar, refaz os quadros das escolas, e chamando diretor por diretor e refazendo o que te falta, esse vai para cá, esse vai para lá, que é o quebra-cabeça aquele do quadro de funcionários. E aí quando tu lota todo mundo, que já não tem mais de onde chamar, a gente começa a dar o regime suplementar, oferecer, que é para quem tem 20 horas como professor, tu oferece 40. Isso, tu fica com 40, tu assume mais 20, que é a forma de assumir regime suplementar para quem é concursado. Todo mundo chama. Quem é que quer regime suplementar? Quem quer? Tem nessa escola, tem nessa. Foi todos os regimes suplementares. Digo, gente, agora nós vamos ter que partir para o plano C. Qual é a outra forma agora? Quem são os professores que estão fora de sala de aula em substituição, sem turma? Chama todos esses professores que estão sem turma, lota esses professores nas turmas faltantes. Terminou esses professores. E agora? E seguiam turma sem professor. Plano D. Seguia turma sem professor. Eu vou para quase todo o alfabeto. A conta não acabava nunca. Eu vou para quase todo o alfabeto. Plano D, qual é agora? Chama os professores que estão fora da Secretaria de Educação, cedidos para outras secretarias.
foram nos devolvidos esses professores, assumam as turmas. E ficaram ainda nos faltando professores. Uma escola que falta professor é complicado de se trabalhar. Aí, tu imagina o diretor tendo que abre o portão, dá o sinal, entra todo mundo, tem turma sem professor, fecha o portão, não tem como atender os pais, nós temos que assumir aquela turma. E é isso que está acontecendo hoje. Para essas turmas que ainda estavam sem professores, muitas vezes eu quero agradecer a todos os diretores, supervisores, orientadores, a todos os profissionais que nos ajudaram, sem mandar ninguém para casa, a atender todas as faltas que nós tivemos. Sabe? Sem ter que interromper nada, assim, ó, entra. A única coisa que não deu para a gente atender foram algumas turmas na educação infantil, que aí envolve berçário e maternal, que falta atendente de educação infantil, e aí não tem como ficar, porque já não tem mais de onde tirar e tu não tem como deixar bebê desatendido, né? Requer uma atenção especial. Requer uma atenção muito maior, então não tinha como, e aí, bom... E aí por isso que eles não estavam e não estão alguns em turno integral. Nós, na hora, fomos correr para... Eu não falei aqui, a gente tentou ir para o concurso, porque teve um concurso ano passado. E eu digo, vamos ver se tem professor para nomear. Porque mesmo não podendo nomear, porque o índice prudencial da Folha está alto, eu digo, a educação é prioridade. Né? Vamos fazer uma solicitação, nem que seja ao Tribunal de Contas, para que a gente possa fazer as nomeações. Teve concurso ano passado, nós temos, e me chamou muito a atenção, que o governo, ele sempre se prepara quando ele vai fazer um concurso, ele faz o levantamento de necessidades, é isso que o governo tem que fazer. Quando ele vai fazer o levantamento de necessidades para fazer esse concurso, ele vai ver qual é a área que eu vou precisar, qual é a área que está me faltando funcionário. Quais cargos eu tenho que preencher. Que cargos eu tenho que colocar nesse concurso, porque vai me faltar logo ali. Eu entrei em 96, 2026 me fecha uns 30 anos, que eu já tenho porque eu trabalhei fora da prefeitura, mas me fecha 30 de prefeitura concursando. Então, se teve um concurso em 96, automaticamente essas pessoas estão se aposentando. Quem é professor são 25 anos. É uma aposentadoria especial, é menos de 30. Então, tem professores que já se aposentaram. E já estão... Quando eu entrei em janeiro, só num dia eu assinei 10 solicitações de aposentadoria. Só num dia. De professores com pedido de aposentadoria. Como que fizeram o concurso ano passado, não fizeram a previsão de ter no concurso essas vagas para professor de anos iniciais, professor de educação infantil, secretário de escola, que a gente não tem mais de onde tirar, está faltando, orientador educacional está faltando, professor de atendimento especializado, também não tem. Como que estava com toda essa desorganização e a gente não fez essa previsão para esses cargos faltantes, que aí eu não tenho de onde tirar. Aí corremos para fazer um processo seletivo, foi aprovado aqui nos últimos dias de fevereiro, o processo seletivo, que também me questionaram por que tanta demora. Porque eu não estou chamando as pessoas para trabalhar na minha casa. Eu estou chamando as pessoas para trabalhar na prefeitura. E tudo hoje, graças a Deus, tem que se ter transparência. E a gente respeita os prazos. Existe um edital de chamamento, com todas as datas de chamamento, que qualquer pessoa, principalmente os vereadores, precisam conhecer o edital, saber das datas, acompanhar as datas, antes de fazer a cobrança de que por que está demorando. É só acompanhar as datas que as pessoas vão ver que a gente cumpriu conforme as datas estabelecidas lá no edital. Né? A gente tem que esperar essas pessoas chegar dentro daquela data, que é uma data que tem previsão legal, que eu não posso chamar as pessoas. Eu nomeei hoje esses contratados, amanhã eles já têm que estar aqui. Não. Tem que apresentar a documentação, tem é todo prazo um processo, de recurso, né? Para cada etapa tem um prazo de recurso que tu tem que respeitar e de apresentação de deferimento, de chamamento, de tudo. O edital foi claro e transparente, está nas páginas da prefeitura, no site da prefeitura, na página da Secretaria de Educação, todo mundo pode acompanhar aquele edital, é claro, todo com data, né, de apresentação. E quando tu chama e apresenta, que sai o edital de convocação das pessoas, elas têm 15 dias para apresentar exames e documentação. Então as pessoas chegaram agora. Infelizmente, as pessoas só chegaram agora. E chegaram, estão chegando, nem todas se apresentaram.
Então, por isso que eu disse que ainda tem escolas, que ainda nos faltam professores, porque, por exemplo, dos 49 dos anos iniciais, Bruna, 17 professores não se apresentaram do contrato do processo seletivo. Dos 49, 17. Aí o que acontece? Tu espera terminar esse prazo de apresentação. Como as pessoas não se apresentaram, tu tem o direito de chamar os suplentes. E aí nós chamamos um edital agora de convocação dos 17 suplentes, que terão 15 dias para fazer exames depois de chamados, toda a questão, exame e documentação para se apresentar. E corre o risco de não se apresentar. E eu apresentar. já sei que desses 17, 3 já entraram em contato comigo, não vão assumir. Mas eu tenho que chamar os 17, aí ele não assume para depois eu chamar os que faltam. Depois do prazo. Então é demorado. Infelizmente, a situação que a gente pegou foi essa, né, que nós recebemos. Agora, é inadmissível que eu esteja olhando e achando que esteja tudo normal. Não, eu estou trabalhando para que fique tudo de forma organizada, normal, tranquila. Esse ano vai ser um ano muito atípico, mas se Deus quiser, eu espero que para o ano que vem seja o meu trabalho, aquilo que eu acredito e aquilo como tem que ser. Que as soluções cheguem, né? Elas estão sendo buscadas, que elas senão cheguem, eu vou ficar só reclamando também, né? E aí eu não posso reclamar de mim mesma, né? Então eu tenho que trabalhar que para 2026 seja exatamente. Os professores da rede municipal, né? Essa é uma outra questão, uma outra pauta também muito trabalhada por ti aqui. Desde 2020 não recebem o piso nacional do magistério, que é uma lei, né? Essa lei existe, mas ela não vem sendo cumprida, né? O executivo não voltou a pagar o piso de forma integral, apesar de ter dado alguns reajustes, tem aquela questão muito falada sobre o Vale Alimentação e tudo mais. Quais são as intenções e os planos da Secretaria de Educação para resolver mais essa situação? O pessoal me cobra, né? Paga o piso, Karen. Gente, a defasagem para qualquer... Não precisa ser muito bom de matemática, nem economista para saber que a defasagem ela é enorme. Para a prefeitura, que ficou com as dívidas enormes aí que ficaram, né, e já foi apresentadas as dívidas da prefeitura, e uma dessas dívidas é com os professores, né, desde 2020, não tem como eu dizer para vocês que nós hoje pagamos o piso. Por que não é o piso mais? A gente recebe o piso. Não recebe o piso. Para receber o piso, nós teríamos que estar recebendo R$1.000 a mais. Para chegar no valor de 20 horas do piso que é hoje. Então, a dívida era mais de 50 milhões. Então, isso todos os professores sabem. A gente sabe que não tem condições de colocar em dia. Não tem. Nós já passamos... Isso com vários governos que deixaram atrasar salários. Chega uma hora que vira uma bola de neve que tu não consegue mais pagar. Não tem mais como pagar. Só se tu recorrer à justiça e isso virar um precatório. Não é o que a gente quer. Não é o que o nosso prefeito quer. Mainardi tem dito muito isso. Eu quero tentar conseguir, mas a gente sabe, a gente entende, né, todo endividamento da prefeitura, mas a gente quer trabalhar com a questão de que a educação consiga alcançar uma porcentagem que diminua essa defasagem que foi ficando. Então, no momento, como a gente não tinha como colocar em dia, eu dizia para o prefeito, por favor, prefeito, dá o reajuste, cumpre com a legislação, dá o reajuste. O reajuste ele é dado em janeiro, o reajuste nacional é dado em janeiro e os municípios têm que cumprirem, né? Então vamos cumprir com o reajuste. Pronto. A partir de 2025, tu nos dá o reajuste. Foi concedido o reajuste conforme o reajuste nacional. O que ficou para trás, que são os atrasados, as defasagens? O prefeito garantiu que irá reunir com os sindicatos, né, dialogar, fazer estudos para ver qual será a viabilidade, o que vai ser possível fazer para diminuir essa defasagem que nos deixaram aí. Porque existe o que a gente quer fazer, o que a gente consegue fazer. O que a gente consegue fazer. Daqui a pouco eu penso que consigo dar e aí não consigo dar, né? Mas ficou nessas conversas, né? Inclusive o prefeito recebeu o sindicato dos professores, o Eduardo Fredes, que é o nosso presidente do sindicato, reuniu com o prefeito, e ficou nessa tratativa.
de se reunir e achar um meio ali, fazer um estudo de ver o que se consegue alcançar para diminuir a defasagem que nos foi deixada. Para evitar, né, que isso seja via justiça, que demora, que aí viram aqueles precatórios que levam anos para serem pagos, né? E só temos pautas polêmicas na educação, né? Porque a gente sabe que as pessoas cobram muito, porque um dos corações de um governo é a educação, né? A gente sabe que, aliado à saúde, à assistência social, digamos, talvez sejam as 3 secretarias mais importantes, assim, que as pessoas mais dependem, que as pessoas mais buscam e que precisam de mais atenção, né? E dentro disso, né, mais uma pauta são as 3 escolas cívicos militares, né, que tinham no município, que eram a São Pedro, a João Severiano e o Geteco. Com a extinção do programa da Escola Cívico-Militares, existe alguma iniciativa para substituir, digamos assim, esse projeto? O que muda, né, nessas escolas? Como é que está esse processo todo? Vou falar agora para assim, ó, sempre me perguntava, tu é contra ou é a favor? Eu sou a favor de uma escola em que a gente trabalhe as crianças num contexto de integralidade do todo, né? E eu sei muito da importância da cultura e da arte e do esporte na vida de qualquer cidadão, né? Então, imagina para uma criança que está em plena fase de desenvolvimento, que consiga ter na escola, além daquele currículo formal, ela ter outras atividades complementares que ela consiga dar conta do desenvolvimento global de todas as áreas, envolvendo não só aquele currículo formal, que é o conhecimento, que é português, a matemática, as ciências, a história, a geografia, ele ainda consiga desenvolver outras habilidades através do esporte, através da cultura, através, né, da arte. Então, para mim é sonho, né? Eu já trabalhei com isso, eu já coordenei o projeto Rodarte e eu sei da importância e da diferença que isso faz na vida das nossas crianças. E a cívico-militar, eu sempre ficava me perguntando o que ela tem de diferente, o que ela agrega lá na escola para os nossos alunos, além daquele currículo formal, né, que são as disciplinas que os nossos alunos têm. O que mais que ela oferece? Né, eu perguntei várias vezes, que mais trabalha com esse aluno lá? Não trabalhava nada além, né, dessas disciplinas. E bem, tinha aquela ordem unida, aquela questão toda né, e a que eu sempre dizia, gente, mas não é quartel, não é exército, é educação. A educação, para mim, é base de tudo. Ela amplia conhecimento, ela te liberta, né? Ela te forma um ser crítico. E como é que a gente trabalha isso, né? Então, eu acho que tu tem que desenvolver essas habilidades. Como a gente desenvolve essas habilidades? E a cívico-militar, a gente também sempre questionou a questão da legalidade, da legislação educacional. O que diz a legislação educacional? Fala sobre escola cívico-militar? Não. E aí essa vontade que se teve de criar uma escola cívico-militar, porque a escola militar ela existe, né? Ela é legalizada no país, ela é uma escola que desde o seu princípio ela é toda, né, dentro de um padrão militar, ela vem as disciplinas e tudo que a escola oferece, toda uma infraestrutura. Tem um nível de educação muito bom, né? Mas é diretamente vinculada ao exército também, né? E ela é organizada, na questão da educação para ser uma escola militar, completamente diferente. E ela no começo ela era muito direcionada, pode me corrigir se eu estiver errada, aos filhos de militares, né? Que eram aquelas crianças que não conseguiam acompanhar o ensino das outras escolas, e aí quando os pais eram transferidos para cidades, precisavam de uma atenção maior, e aí vem as escolas militares para atender essa demanda. Então, elas tinham um papel, elas foram criadas com papel. Ao longo dos tempos, outras crianças puderam também ingressar, né, nessas escolas. E aí criaram esse sonho, né, da cívico-militares, foi se esparramando pelo país num certo momento. Só que a gente foi vendo
que o que existia nessas escolas cívico-militar não era um oferecimento de uma grande oferta de nada além mais do que as aulas, né? Por mais que o currículo fosse diferenciado, tinha todo um planejamento para essas escolas, dizem que aumentaram o índice. Aumentar o índice, a gente aumentou também em outras escolas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Eu aqui não falo só de uma. Quando a gente analisa índices, a gente também tem que parabenizar as demais escolas que não são cívico-militar, são escolas públicas e que também tiveram um IDEB, que todo mundo gosta muito de falar do índice, né, da educação básica, mas que também tiveram um IDEB maravilhoso, tanto quanto a escola que era cívico-militar aqui em Bagé. Né? Então, eu acho que questão de aprendizagem, de índices, de avaliações, é questão educacional. Questão educacional é com professor, são com educadores que estudaram para estar ali, que entende da educação, que entende o que é melhor para o desenvolvimento do seu aluno. Né? Eu, como professora, eu só preciso estar bem valorizada, com formações em dia e acreditar na educação. Né? Demais, coisas que são tratadas da saúde é na saúde, que é para nos ajudar lá na educação, no desenvolvimento do aluno. Da assistência social, para ajudar essas famílias, tem que agir na assistência social, que é para ajudar no desenvolvimento do meu aluno. Agora, questões pedagógicas são e vão ser sempre para a vida inteira questões dos profissionais da educação, dos professores que estão na escola, que estudaram e entendem o que é educação. Então, quando o presidente Lula entrou e faz o decreto acabando com a escola cívico-militar e dizendo por que ele acaba com a escola cívico-militar, eu acredito que ele fez muito bem, porque aquilo já estava nos incomodando, assim, até por toda a questão da legislação educacional, que não fazia essa previsão de ter escola cívico-militar. Né? E aí é isso. Se não tem mais, né, mudou o governo e não tem mais a cívico-militar, foi apontado ali, então, que seria, com quem quisesse ter, seria com recursos próprios. E Bagé fez aqui, né, um decreto, criou a legislação de que seria com recursos próprios. E aí eu pergunto, que recursos próprios a gente vai destinar para essa escola, para essas escolas, mais do que todas as outras? Qual é o olhar que a gente tem para essas escolas? Por que tem que ser essas escolas que tem que ter as melhores infraestruturas, a melhor infraestrutura, o melhor em tudo, melhor em equipamento, melhor uniforme escolar diferenciado? O que as diferencia das outras, né? O que diferencia das outras? Porque daqui a pouco também vai criar uma questão que as pessoas vão brigar por vagas nessas escolas, se elas tiverem uma estrutura tão melhor que as outras, e aí tu está desatendendo as outras e está criando um problema e não uma solução. Por que eu vou ter essa diferença? A gente tem que olhar como um todo para as nossas escolas, né? Questão da infraestrutura, ver quais são as prioridades das 62 escolas, o que a gente vai ajudar, o que é parte do governo em ajudar, o que é parte da escola se organizar, mas tu olhando sempre com uma visão global de que tu tem que atender a todas, dar uma melhor qualidade da educação em todas as escolas. A igualdade, né? Tem que ser mantida para todos. Né? E aí, assim, ó, na questão, se fosse mudar tanto com os recursos que diz que iam vir todos os recursos, o projeto apresentado da Escola Cívico-Militar era uma escola fantástica, até com piscina olímpica. E a piscina olímpica não tem, o que a gente tem é o ginásio fechado, porque não tem condições de uso pelos alunos, porque está completamente destruído. É um outro espaço que tem dentro da escola, que está interditado, porque o prédio está caindo. Então, qual é a infraestrutura dessa escola? Que tem vários espaços precisando de manutenção. Cadê o projeto dos sonhos que durante todo esse tempo de cívico-militar não chegou? Com falta principalmente, não principalmente, mas simplesmente até de mobiliário, faltando nas escolas. Então, eu não via a diferença, né, chegar como de fato foi toda apresentada. Então, hoje, quando a gente apresenta uma solução, por enquanto, que será a primeira, né? Até pela questão do espaço, que é a escola em tempo integral. E a gente escolhe a Escola São Pedro por ter uma questão de infraestrutura adequada. Porque quando tu vai fazer o tempo integral, a criança ela vai passar o dia inteiro dentro da escola. Ela entra de manhã e sai de tarde.
E aí ela tem que ter espaço, né, Bruna? Ela tem que ter provavelmente um ambiente fechado, porque a gente vai passar pelo inverno, então, né, tem as chuvas, o frio, a gente vai precisar ocupar outras salas com ambientes fechados, então tu tem que ter espaço para oferecer escola todo dia em tempo integral. E aí a gente viu, identificou, a gente consegue fazer no São Pedro. São Pedro tem o auditório, São Pedro tem as quadras, o São Pedro tem a gente não vai conseguir usar o ginásio ainda, mas nós vamos, né, um dia, se Deus quiser, a gente vai estar recuperando esses espaços que estão com a infraestrutura inadequada, mas ele tem uma outra parte que foi o Rodarte também, que eram umas outras peças que tinham, que a gente já organizou a questão da manutenção, pintamos, arrumamos portas, deixamos um espaço todo adequado para receber várias atividades. Eles vão ter expressão corporal, eles vão ter matemática, português, educação ambiental, música e artes marciais. É que eu fico com judô na cabeça porque tem judô. A pessoa que entrou, que foi contratada para artes marciais é judô. Então, e artes marciais. Então, são 6, que a gente não chama de oficinas, né? Mas são 6 atividades extra classe que os alunos terão durante todo esse tempo que eles vão estar lá na escola. Tendo as 4 de aula, né, regular, currículo comum, e depois o estendimento dessas mesmas 4 que vão, com certeza, juntar com as demais atividades extracurriculares, tudo de acordo com a BNCC, de acordo com o DOM, que é um documento que a gente tem municipal, né, e de planejamento, de avaliação, mas é uma escola só, ela é integral, não existe o tempo integral e a Escola São Pedro, é a Escola São Pedro em tempo integral. Então é aquilo que a gente acredita que, quem sabe a gente trabalhando aí com as artes, com a música, com a dança, com o português, com a matemática, né? Que eles tenham mais esse outro momento para tirar dúvidas além daquelas que eles têm em sala de aula. Quem sabe a gente consiga desenvolver esses alunos no todo e garantir uma educação com qualidade. E tu citou aí na tua resposta a questão do IDEB, né, que é um dos indicadores mais utilizados para avaliar a qualidade de ensino. Em Bagé a gente tem uma grande variação nos números, né, e uma discrepância dele entre as escolas. Vinha sendo muito citada essa questão da escola cívico-militar, com um bom IDEB, um bom resultado no IDEB, mas como tu mesmo falaste, outras escolas municipais também apresentaram um bom resultado. Mas ainda assim tem essa diferença, né? A escola que tem um resultado muito bom e aquela que não tem um resultado tão bom assim. Quais são os principais desafios nesse sentido e quais as estratégias que a Secretaria de Educação deve adotar para tentar equilibrar esses números no município? A questão da avaliação, nós já passamos pela Secretaria de Educação e a gente trabalha sempre, né? Quem está na Secretaria tem que ter esse olhar para que a gente alcance altos índices nas avaliações, porque nos mostra a aprendizagem dos alunos, né? E então tu vai trabalhando e vai avaliando, e existem várias avaliações externas que as crianças recebem para ver qual é o índice de aprendizagem das nossas crianças e aonde a gente de fato tem que interferir. Se é no português, se é na matemática, se é em outra área. Então, existem essas avaliações e geralmente é português e matemática, porque são, né, as áreas que depois a gente, na maioria do tempo, são as principais áreas. É o básico, né? É o básico. Num concurso, em qualquer lugar, num Enem, né, o português e a matemática, ele é sempre o que vai garantir, né, a maior pontuação ali. E a gente trabalha com isso, com essa ideia de que a formação dos professores, o que tu tem que dar muita formação para os professores e ter uma forma de ir avaliando esses alunos ao longo do ano para te ir vendo a questão da aprendizagem. Não é só dar a prova. A gente tem que entender que a aula uma aula bem dada por um professor quando o aluno aprende. Se o aluno aprendeu, ele tem condições de fazer qualquer avaliação, porque ele conquistou a aprendizagem. Então, quando tu faz uma avaliação, o professor chegou no final do semestre, ou durante o trimestre, ele tá, ou bi, tem escola que é bi e escola que é tri. Se durante aquele período que tu tá dando a tua aula, tu fez uma avaliação, tu identificou, ou mesmo quando tu não faz a avaliação, tu identificou que aquele aluno não aprendeu, tu tem que recuperar essa aprendizagem com esse aluno, ao longo. Então, quanto mais tu recuperar, quanto mais tu der uma aula boa, quanto mais teus alunos tiverem condições de aprender,
tu vai ter excelentes avaliações. Porque a avaliação que é feita, essas avaliações externas, nada mais é que a garantia da aprendizagem do teu aluno. Então não tem segredo, não tem mistério, a gente precisa evoluir na questão da aprendizagem, né? De que forma os meus alunos estão aprendendo. Se eles realmente, de fato, estão aprendendo, eles vão se sair bem nas avaliações. Aí, mas as avaliações vêm completamente diferentes, vem muito, como é que às vezes os professores dizem, mas é muito puxado, exige, vem muito diferente, é muito só texto, é muito a questão da interpretação. Bom, vamos pegar esses modelos e vamos adequar para as nossas aulas, vamos trabalhar com mais ou menos o que vem sendo apresentado nas avaliações. Então é tudo uma questão de formação, né? De formar os professores e de ir trabalhando ao longo do ano com estas questões para que quando chegue as avaliações externas, a gente consiga diminuir um pouco esse impacto e consiga garantir de fato a aprendizagem dos alunos para que eles tenham uma boa avaliação e um bom índice dessas avaliações. E até o ano passado, né, a tua situação era de oposição aqui na Câmara de Vereadores. Esse ano não só está na situação, como faz parte do Executivo. Como é que está sendo lidar com as críticas, com os ataques nas redes sociais, com as reclamações públicas em geral e com as cobranças? Eu fico muito tranquila, Bruno, porque quero te dizer que tudo que eu pontuei, realmente eu estava certa, né? Hoje, se as pessoas estão me cobrando, é porque realmente aquilo que eu apontei lá atrás existia, né? Eu cobrava a falta de professores, realmente existe a falta de professores. Eu descobri que tinha a falta de professores há muito tempo e que nos entregaram com esta falta de professores sem planejamento nenhum, para que eu pudesse iniciar o ano letivo de forma bacana, com todos os professores em sala de aula. Eu reclamava da falta do gás, aí eu consegui descobrir os problemas que a gente tem com a empresa do gás, que não foram problemas de agora, que são problemas que foram deixados do governo anterior. A gente descobriu que quando foi comprar pneu, que também a gente devia para a empresa dos pneus. Então, e que a frota estava completamente, de fato, sucateada, como nós havíamos falado. Então, tudo isso que as pessoas estão nos cobrando, hoje, são coisas que foram simplesmente negligenciadas no governo anterior. Deixaram de fazer. E às vezes eu fico até me perguntando, será que isso foi proposital? Será que agiram de má fé para que a gente não conseguisse fazer gestão nesse ano? Será que tinham certeza mesmo de que nós iríamos ser os próximos gestores e que tudo ficaria organizado para que a gente não conseguisse trabalhar? É muito triste o que a gente está vivendo, mas eu sou muito guerreira. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas me cobrem e me apontem aquilo que está sendo apresentado aí, principalmente na rede de educação, porque de fato é o que a gente recebeu e é o que a gente está conseguindo dar conta, mas que eu estou conseguindo organizar em 5 meses. Né? Em 5 meses eu estou conseguindo manter a Secretaria de Educação com aulas acontecendo, com todas as dificuldades que a gente tem, que não são as melhores, não deveria ser dessa forma, isso não é qualidade em educação, mas eu venho trabalhando todos os dias para que a gente tenha o melhor, descobrindo os furos, como foi o do gás, como foi o do pneu, como foi o dos uniformes, a dívida, descobrindo as irregularidades, solucionando e dando sim condições para que a educação volte a ser qualidade. E isso é prioridade para mim. Eu tenho trabalhado, eu saio dali 9, 10 horas da noite da secretaria. E entre 7h30 eu já estou na secretaria. E nem vou almoçar. E não é uma reclamação. Eu quero dizer para as pessoas que eu faço isso porque enquanto não estiver conforme tem que estar, nós vamos trabalhar incansavelmente. Eu vou me dedicar a deixar tudo certinho. Eu quero que as pessoas tenham orgulho de ter um filho na rede municipal. E quero que as pessoas voltem a trazer seus filhos para a rede municipal porque acreditam que a gente faz uma escola de qualidade. Né? E enquanto eu não conseguir isso, eu não descanso.
Quero que a gente volte a ser feliz, volte a ter nossas escolas cheias de aluno, alegre como elas são, com todas as dificuldades, são escolas alegres, bem organizadas. Eu quero parabenizar cada equipe diretiva e a cada funcionário de escola, professores, funcionários, que fazem as nossas escolas darem certo, mesmo em meio a tantas dificuldades como a gente tem encontrado. Mas elas têm um diferencial que é digno de ser aplaudido. Eu tenho uma eterna gratidão por tudo que elas têm feito nesses 5 meses, que são parceiras, porque elas estão com as portas abertas para quem quiser nos visitar. Perfeito, então te agradecer, Karen, por esse a gente sabe que teu tempo é curto, né, mas deu um jeito de vir aqui conversar com a gente e esclarecer para as pessoas, né, porque a gente também usa a TV Câmara para isso, para que as pessoas entendam o que acontece, tanto aqui dentro do Legislativo, quanto no Executivo, quanto na cidade, né, de uma forma geral, esclarecer os fatos, esclarecer por que às vezes as coisas não acontecem de maneira tão rápida, né? Porque as cobranças vêm, mas o meu filho está sem professor, como é que não resolvem? Porque não é tão simples assim, não né? É. Aos nossos olhos a gente queria que fosse, gostaria que fosse, muito. mas não é assim, né? Então é bom que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Até às vezes na questão das cobranças. Esses dias eu via uma cobrança, uma pessoa cobrando algo dos vereadores que não seria obrigação dos vereadores, que não seriam eles que deveriam fazer. Então é importante que a população também tenha esse conhecimento, né? A quem se dirigir quando for fazer um pedido, fazer uma cobrança, né? Pode ir sempre na secretaria. A nossa secretaria é uma secretaria e todas as outras de portas abertas. A gente trabalha para a população. Todo e qualquer problema da Secretaria de Educação que seja resolvido na Secretaria de Educação. Perfeito, então te agradeço mais uma vez, parabenizo pelo trabalho e desejo sucesso, né? Que todos esses problemas que você nos relatou, que estão sendo trabalhados para serem resolvidos, que eles sejam resolvidos, né? Que chegue a solução e que com certeza tenha aí uma rede municipal de ensino mais, né, acolhedora, que as pessoas, como tu falou, tenham orgulho, tenham alegria de ter os seus filhos estudando na rede municipal, que todos possam estar na sala de aula, né? Que a gente sabe que o lugar de criança, de adolescente é na sala de aula e possam ter a educação aí para a gente ter um futuro melhor, porque é através da educação que a gente constrói, né, um mundo e um futuro melhor. Então, muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí para ti, para toda a tua equipe, todos os professores, né? Eu sempre falo, sou uma defensora, porque eu acho que é assim a função mais importante de todos. Todos nós chegamos onde chegamos porque passamos pelas mãos dos professores. E acho, então, que a gente tem que reconhecer, agradecer, né, homenagear sempre que possível e valorizar, né, porque são profissionais que, sem dúvidas, merecem toda a valorização. Então, através de ti, aí, deixo esse reconhecimento, esse abraço aí e também parabenizo todos os professores e funcionários da rede municipal aí que fazem tudo acontecer e vão fazer cada vez mais. Muito obrigada, obrigada a todos e estamos à disposição na Secretaria de Educação. Perfeito, encerramos então aqui mais um Câmara Entrevista e continue acompanhando, né, a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!